Bem-vindos ao programa Voz do Claustro, do canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é mais um encontro da nossa série sobre doutrina social da Igreja. No episódio passado, nós falávamos do grande Alcide De Gasperi, primeiro-ministro italiano depois da Segunda Guerra Mundial, e hoje eu queria falar de um grande amigo dele que fez pela Alemanha mais ou menos o que ele fez pela Itália, que é aqui da Alemanha chamado o patriarca ou o velho, porque ele era já muito velho quando ele foi eleito pela primeira vez e depois 4 vezes consecutivas chanceler da Alemanha depois da guerra. Nós estamos falando aqui do Konrad Adenauer, que era um alemão da região do Reno, ali na fronteira com a França. Na verdade, uma pessoa também de família, assim como De Gasperi, muito modesta. A gente está com um livro dele aqui atrás de mim, uma foto dele. Família muito modesta e pela disciplina familiar, gente de pais de enorme vida espiritual e piedosa e muito disciplinada. Os filhos, então, um irmão se tornou padre e os outros, então, enfim, conseguiram ir para frente na vida. Ele se tornou advogado, mas logo muito novo entrou para a política. E ainda na casa dos 40 anos chegou a prefeito de uma das mais antigas cidades da Alemanha, que é a cidade de Colônia, na fronteira justamente com a França. Ele foi prefeito de Colônia durante 14 anos e ele mais ou menos fez de Colônia o que Colônia é hoje. Ele foi assim, um super modelo de prefeito, mas uma pessoa extremamente severa consigo mesmo, no sentido de uma honestidade a toda prova, uma integridade enorme, uma pessoa inteligente, embora não tivesse grandes títulos acadêmicos, mas sobretudo uma pessoa dedicada a isso que é o nosso tema de hoje, que é ao bem comum. A sua vida pessoal, muito difícil também. Ele ficou 2 vezes viúvo, teve 3 filhos da primeira esposa, morreu muito cedo, 4 filhos da segunda esposa, que morreu um pouquinho depois da guerra por causa da Segunda Guerra Mundial. E quando ele chegou a chanceler já era viúvo 2 vezes. Ele tinha muito essa imagem de uma pessoa solitária, de certa forma, já muito, quase com 80 anos. Uma cabeça incrivelmente viva e até a morte, inclusive ele morreu já com 91 anos. E uma vida durante a guerra, ele teve preso, quase foi mandado para um campo de concentração, conseguiu fugir realmente. A mulher foi maltratada a tal ponto de que ela morreu depois da guerra, por causa desses maltratos. Enfim, sofreu bastante. Ainda como prefeito de Colônia, por exemplo, Hitler visitou a cidade uma vez e ele não só não foi buscar o Hitler, que era eleito democraticamente, ou pelo menos legitimamente na época, ele não só não foi buscar o Hitler no aeroporto, como proibiu que se pusesse aquelas bandeiras com a cruz suástica nas ruas de Colônia, e por causa disso os nazistas, claro, expulsaram ele da prefeitura. Ele teve que fugir, passou 2 anos no mosteiro de Maria Laach, que é um mosteiro beneditino grande no norte da Alemanha, escondido. Enfim, a vida dele é uma vida de enormes aventuras, mas é um homem de uma fidelidade aos seus princípios morais, de uma coragem, de uma solidez de princípios que realmente, enfim, é respeitada aqui na Alemanha por todos, os partidos e por mais que os inimigos, sobretudo o pessoal mais de esquerda e mais de direita, porque ele não é de nenhum lado, tentassem denegrir a sua imagem. Ele hoje, depois da sua morte, o seu enterro, por exemplo, foi um fenômeno nacional aqui na Alemanha, internacional. Foi, por exemplo, o presidente de Israel, Ben Gurion, veio ao seu enterro a primeira vez que ele pisou o pé na Alemanha, porque os judeus na época tinham um horror muito grande à Alemanha, pelo bem que o Adenauer fez a Israel depois da guerra. Uma pessoa assim, acima das brigas políticas, é chamado por isso, com muito respeito, o patriarca. Ao contrário do De Gasperi, ele não inspira muito esse carinho que o De Gasperi inspirava, porque o Adenauer era extremamente severo, uma pessoa que falava baixo, falava pouco, ria muito pouco. E ele mesmo dizia, a situação da Alemanha é muito triste, é muito dura, eu não tenho tempo para gastar em coisas mais supérfluas, porque a luta é gigantesca
curar esse país do seu passado nazista e fazer com que o país possa, né, de alguma forma, voltar de novo a ser um país normal. Uma vida muito dura, muito dura. E, no entanto, o efeito do seu trabalho, principalmente do seu trabalho pessoal, embora ele estivesse cercado de gente amiga também, é, sobretudo, o efeito de que a Alemanha, no final de 1945, né, no final da guerra, em 1945, estava completamente destruída moralmente, politicamente, inclusive dividida territorialmente em 4 partes. 10 anos depois, a Alemanha Ocidental, porque a parte comunista ficou nas mãos dos comunistas até a década de 80, né, 90, mas a parte, enfim, livre, já era 10 anos depois, de 1955, um dos países mais ricos da Europa, um dos países mais progressistas, mais democráticos da Europa, mais cristãos da Europa, e até hoje a Alemanha é hoje um dos governos mais cristãos na Europa, apesar do secularismo europeu, né, e um país extremamente respeitado internacionalmente, inclusive por aqueles que tinham sido inimigos anteriormente. Ou seja, o trabalho desse homem é um trabalho assim titânico, e ele realmente morreu quase de exaustão, né? Um dos exemplos da sua severidade, por exemplo, pessoal, é que ele, apesar de ter sido eleito 4 vezes chanceler da Alemanha, existe hoje, né, o chanceler da Alemanha, mora num palácio, claro, em Berlim, na época a capital era Bonn, porque Berlim estava tomada pelos comunistas. Ele morava na sua casa, jamais, né, aceitou ter privilégios especiais, morava na casa que ele construiu, inclusive com as suas próprias mãos no tempo da guerra, né, pondo os tijolos lá, nunca aceitou privilégios, viveu sempre na sua mesma casa, vida modesta, embora tivesse, né, enfim, enfim, o destino da sua terra e de tantas outras coisas também, porque a Alemanha passou a ser muito importante nas mãos. Quer dizer, gente de uma integridade moral a toda prova, profundamente católico, o filho padre, uma pessoa de oração, uma pessoa de vida religiosa, uma pessoa, né, agora de uma forma sem sentimentalismos, né, sem pietismos, ao contrário, de uma forma profundamente autêntica. O processo de canonização é considerado, mas esses processos sobre personagens políticos, a Igreja muito sabiamente toma muito tempo, né? Porque senão os partidos ainda existem. Ele foi o fundador, junto com outros, do Partido da Democracia Cristã na Alemanha, que é ainda hoje o partido, né? O partido da Angela Merkel, por exemplo, é o grande partido da Alemanha até hoje. O que ele fez é mais ou menos a Alemanha de hoje. Ele é chamado o fundador da Alemanha moderna depois do nazismo, né? Um trabalho realmente que é quase impossível de se descrever. E o grande tema de toda a sua atividade política é esse tema da doutrina social da Igreja, inclusive ele lia muito doutrina social da Igreja, né? Que é o tema do bem comum. O que é o bem comum? A gente usa às vezes essa expressão, né? Embora hoje seja mais desconhecida, mas a gente às vezes ignora um pouco o que ela quer dizer realmente, né? O bem comum, a obrigação que todos nós temos individualmente, como a gente falava no encontro passado, na medida em que a gente é livre, a gente é automaticamente responsável. Portanto, né, a pessoa livre tem que se responsabilizar por aquilo que ela faz. Esse esforço que nós temos que fazer a partir da nossa liberdade, não é ninguém que nos força a isso, mas a gente tem a responsabilidade disso, de viver a vida não só para a gente, como também pelos outros e pelo bem dos outros, daí o bem comum. Ora, a primeira palavra da expressão já indica um caminho muito determinado, o bem comum. E o Adenauer falava isso sempre, né? O governo não pode ser amoral, o governo não pode ser meramente técnico, o governo não pode ser, né, como se fosse uma empresa, que é o que nós vemos hoje em dia, né? Onde as coisas, enfim, econômicas e políticas que dão a regra. As discussões econômicas e políticas fazem parte do governo, tem que fazer parte, as discussões diplomáticas, por exemplo, mas acima de tudo isso tem que haver uma moralidade. A gente tem que ter uma noção do que é bom e do que é ruim. Senão a gente se perde, é inútil você gastar o seu esforço todo, ele dizia, né, para pôr um país adiante, se você não tem, em primeiro lugar, a noção do que é bom para aquele país. E isso não é uma noção que vem da gente, porque a gente se engana, isso é uma noção que a gente precisa procurar em comum, isso é uma noção que vem da lei natural,
Isso é uma noção que vem da dignidade humana? Isso é, em última análise, uma noção que vem de Deus? O que é bom para o nosso país, para o nosso povo? No caso dele, isso não era tão difícil de determinar, porque estavam acabando de sair da Segunda Guerra Mundial, né? E é claramente o mal, era claramente o nazismo, né? Ou tudo aquilo que o nazismo representava. Toda a falta de respeito à dignidade humana, toda, né, o nacionalismo do Estado, por exemplo, todo o governo ditatorial, né, toda aquela, enfim, propaganda mentirosa dos nazistas. Mas nesse momento, depois da guerra, o comunismo estava, né, aparecendo com uma força enorme. E é preciso uma mente muito clara para se ver que esse comunismo também, a rigor, de uma forma diferente, mas fala das mesmas coisas que o nazismo tinha falado, né? Também há uma ditadura, também há um desrespeito à liberdade humana, também há um sistema, enfim, né, a rigor fechado em si mesmo. Portanto, você precisa ter muita cabeça para ver isso nessa época, que muito pouca gente tinha, claro, né? A situação era tão caótica que cada um busca, pelo menos, né, salvar a sua própria situação. E é isso que ele dizia, mesmo nessa situação em que está tudo destruído, em que a gente vive, né, um mundo assim, quase animal, de que a única coisa que me importa é comer hoje, né, não podemos nos esquecer de que há uma moralidade e que a gente só vai conseguir realmente fazer um progresso no nosso país se a gente tiver, em primeiro lugar, a noção clara dessa moralidade, do que é bom. E o que é bom? A liberdade, a dignidade humana, sobretudo, né? a sua grande palavra. O que nós queremos é uma Alemanha exatamente onde as pessoas tenham liberdade, tenham dignidade humana. Uma Alemanha onde haja de novo, né, alegria, fé, família. Uma Alemanha onde seja possível que a gente, né, enfim, né, se dedique à vocação e ao trabalho e à profissão que a gente quer. Uma Alemanha onde as coisas sejam justas, uma Alemanha que proteja, por exemplo, né, a propriedade privada, que os nazistas e os comunistas não protegem de jeito nenhum, né? Uma Alemanha onde as pessoas possam escolher seu governo, uma Alemanha onde as coisas de fato funcionem, uma Alemanha onde a política não é baseada na mentira, mas sim na transparência. Enfim, essas coisas todas que são morais, no fundo, né? Que são coisas morais, onde não haja corrupção, onde, né, as pessoas pobres tenham chance de sair da sua pobreza, mas através do trabalho, não do paternalismo, da preguiça, né? Onde, de fato, as pessoas que trabalham vejam o seu trabalho recompensado, onde as pessoas ricas demais vejam a responsabilidade que elas têm com relação à sua sociedade. Portanto, essa ideia de que a gente pode construir um país simplesmente com coisas técnicas, ele repudiava completamente. É preciso, em primeiro lugar, sem forçar ninguém, inclusive o Partido da Democracia Cristã na Alemanha é tanto católico como protestante, e muita gente até que não é cristã, hoje em dia muçulmanos e tudo fazem parte, interessante, né, desse partido, porque o ideal do partido é exatamente o ideal de que existe um bem, existe Deus, e o nosso caminho político é, em primeiro lugar, corresponder a esse bem. Como? A isso a gente tem que ver, depende da época, depende da situação política, econômica, né, internacional, etc. Claro que com falhas, claro que com erros, isso é humano. Mas o ideal, ele dizia, tem que ser o ideal do bem. E esse bem comum, ou seja, não é um bem para mim, para minha elite, para o meu grupo, para o meu partido. No fundo, não interessa que classe social eu pertenço, que é um repúdio, né, da doutrina comunista. Não interessa que classe social eu pertenço, não interessa que religião eu pertenço, não interessa que partido eu sou, não interessa nem se eu sou alemão 100%, judeu ou não, nada disso interessa. O que interessa é que todos nós reconhecemos uma lei natural, reconhecemos o que é bom porque isso está inscrito no nosso coração e nos esforçamos em conjunto por esse bem, pela justiça, pela liberdade, enfim, né, por essas coisas que a gente reconhece pela lei natural, de novo a gente volta aqui à lei natural, que são boas e que são necessárias e que o nazismo justamente destruiu. Então vamos nos esforçar num movimento quase apartidário, embora ele fosse o fundador da democracia cristã e o Partido Socialista Alemão na época fosse o grande opositor, né, no parlamento. Ele, inclusive, foi quem fundou de novo a República Alemã, o parlamento alemão. Isso tudo tinha sido destruído pela guerra, né? E os aliados achavam que era melhor deixar a Alemanha realmente dividida e destruída. Vamos reconstruir, mas no sentido só do interesse americano, inglês ou francês.
E ele é que vai com o seu grupo dizer, não, um patriota, né? Nós queremos uma Alemanha de novo, nós somos alemães, nós queremos uma independência para o nosso país, nós queremos uma Alemanha forte, uma Alemanha, enfim, né, rica no sentido do bem-estar do seu povo. Nós não queremos ser subordinados aos Estados Unidos, à Inglaterra ou à França, muito menos aos russos, aos comunistas. E é isso que ele fez. Em 10 anos a Alemanha estava de novo independente, inclusive com um exército próprio, né, participando da União Europeia, um dos cofundadores, junto com o De Gasperi e o Robert Schuman, da França, da União Europeia. Inclusive eles tinham uma amizade pessoal, os três, né, eram três muito católicos, profundamente religiosos e realmente grandes amigos. E viram que é impossível a gente ficar brigando uns com os outros, ao contrário, vamos, né, em nome do patriotismo, vamos nos dar as mãos e trabalhar para os nossos países em comum. Enfim, esse bem comum indica também, obviamente, essa responsabilidade, esse esforço constante de não ignorar o que se passa à nossa volta, que é o que ele dizia também. Muita gente que sofreu com o nazismo, de certa forma, se fechou depois, né? Fugiu, por exemplo, para um outro país, ou disse, a Alemanha já não tem mais jeito, né? A gente abandona isso, vou virar, enfim, né, americano agora, ou de certa forma, né, vive amargurado e odeia todo mundo porque sofreu tanto na guerra, né? E ele diz, isso é o caminho da derrota. O caminho da reconstrução do nosso país é o caminho da abertura, da justiça, da confiança. Sim, vamos dar as mãos àqueles que querem nos ajudar, mas sem nos subordinar a eles. Esse é o caso, por exemplo, do famoso Plano Marshall, que é um plano, né, idealizado na época pelo ministro George Marshall dos Estados Unidos, de ajuda à Europa. Um plano econômico que, de certa forma, salvou economicamente a Europa, sobretudo a Alemanha, né, de investir dinheiro, principalmente na industrialização desses países. Ora, o plano Marshall, isso é uma coisa que se ignora muitas vezes, né, ele só pode funcionar na medida em que o governo próprio local se responsabiliza por esse dinheiro e aplica bem esse dinheiro, que é o grande problema hoje, muitas vezes, da ajuda internacional, né? Se manda dinheiro para um país, mas o governo desse país pega esse dinheiro para si e não aplica em nada, né? E por isso o Plano Marshall só pôde ser feito porque na Alemanha existia um governo dessa categoria. Inclusive o próprio Marshall conhecia o Adenauer pessoalmente e diz, né? Então, quando eles têm na Alemanha um governo com essa integridade, com esse conhecimento, com esse espírito de sacrifício, com esse bem comum, então vale a pena a gente investir dinheiro. E vale a pena, inclusive, investir muito dinheiro, porque eles vão aplicar isso bem. E é o que aconteceu. 10 anos depois da guerra, com a ajuda, claro, do dinheiro, né, americano, mas esse dinheiro organizado pelos próprios alemães, né, dividido, aplicado com leis muito severas. A Alemanha é um dos países de legislação mais severa e mais punidade, vamos dizer assim, né? Aqui não existe essa impunidade que a gente conhece, por exemplo, no Brasil. A lei é sempre muito bem pensada e quando ela é proclamada, todo mundo obedece. Enfim, então isso deu certíssimo, né? Isso deu certíssimo porque, de fato, o dinheiro foi muito bem aplicado. Volto a dizer, ele foi eleito 4 vezes chanceler da Alemanha, podia ter se enriquecido enormemente, viveu sempre na mesma casa na qual ele morreu, né? Não tá, os políticos alemães que vieram depois dele, inclusive os políticos do Partido Socialista, que eram contrários a ele, tem uma entrevista famosa, né, do Helmut Schmidt, que foi chanceler da Alemanha socialista, diz: essa geração do Adenauer é uma geração que a gente não pode tocar, porque essa gente não fazia política para si mesmos. Eles não tinham a mínima ideia do que é hoje uma carreira política. A política para eles era o sacrifício pelo seu povo. Mesmo que Adenauer chegou a ser chanceler já quase com 80 anos, 2 vezes viúvo, imagina o cansaço físico desse homem, né? E passou 14 anos sempre reeleito como chanceler. Então ele é chamado por isso patriarca, no sentido de alguém que está acima desses interesses mesquinhos da política moderna, né? Justamente o que é o ideal dele? O bem comum. Eu estou aqui, não é para, né, eu mesmo morrer, não, claro, tem a sua casa, tem as suas coisas, né? Inclusive muito inteligente, ele era muito conhecido pelos seus ditos, né? Muito inteligente, as pessoas procuravam manipulá-lo, tanto estrangeiras como internamente, ele não se deixava absolutamente manipular, continuava sempre na sua tranquilidade, falava muito baixinho, né?
mas cada palavra valia a pena escutar, porque ele sabia exatamente o que estava falando, não se deixava manipular, não se deixava intimidar, não se deixava, né, impressionar, mas nós estamos aqui para fazer o bem ao nosso povo, mas bem, realmente bem, não é uma coisa amoral, né? E o resultado disso é fantástico, a gente vê hoje, até hoje na Alemanha, né? Eu moro aqui e é quase inacreditável pensar que há 70 anos atrás isso aqui era nazista, né? Porque é um país onde se sente na atmosfera pública, com todos os defeitos que possa ter, um espírito de bondade, inclusive, por exemplo, a casa dos refugiados agora, né? De todo o problema da Síria, etc. A Alemanha foi o país que mais recebeu refugiados. Há aqui todo um espírito cristão muito profundo. Há todo um espírito, por exemplo, né, de justiça social, há todo um espírito de igualdade perante a lei, há todo um espírito de abertura aos outros países, de amizade, por exemplo, com os judeus, né, de amizade com os franceses, que foram, na história, né, os grandes inimigos da Alemanha. Muito bonito ver as fotos do Adenauer, ele conversando com o governo francês, Charles de Gaulle, por exemplo, né, o governo italiano. Quer dizer, gente de uma categoria moral, de um espírito de sacrifício e principalmente desse amor ao próximo, que nesse caso, né, é plasmado pelo bem comum, pelo trabalho político, pelo trabalho econômico, pelo trabalho, enfim, né, social, que mostram pra gente que isso é possível, que o efeito disso é gigantesco e que, na verdade, esse ideal não é uma utopia, não é um sonho, ele é uma pessoa extremamente realista, não se deixa enganar por nenhuma utopia, né? Como ele mesmo dizia, eu já vivi tudo na vida, já sofri tudo que eu tinha que sofrer, não me deixo enganar pelas coisas, a minha mão está ancorada em Deus. E por isso, e mesmo não fala da sua religião publicamente, muito pouco, uma pessoa muito lacônica, inclusive. Mas essas coisas ele falava claramente, né? A esperança da gente está em Deus, e porque a gente sabe que Deus existe, que existe a justiça e o bem, a gente sabe que vale a pena lutar por essas coisas aqui no mundo, apesar de todo o sofrimento. E é incrível realmente que uma pessoa dessa, né, junto com seus bons amigos, inclusive pessoas de outros partidos eram amigos deles também, um famoso comunista alemão, o Renner, que era apesar de politicamente opostos, ideologicamente, vamos dizer assim, né, muito contrário a ele, mas era uma pessoa boa e gostavam muito um do outro, e ele ajudou muito esse homem pessoalmente. Enfim, gente de uma categoria humana, de uma categoria moral que a gente hoje precisava ter de novo, né? Não se deixe enganar por coisinhas supérfluas e principalmente não se deixe afundar na técnica, né? E na mesquinharia política, mas fica sempre acima dessas coisas todas por causa da sua integridade moral. E, enfim, né? Vamos esperar que ele lá do céu, onde ele deve estar, nos ajude muito na nossa política moderna. Um grande abraço, até o próximo encontro.